No Papo de CEO, conversamos com Alexandre Jacques, fundador do Pregão de Guerra, a maior ação de vendas do Brasil para todos os mercados. Sua metodologia única já garantiu resultados exponenciais para mais de 160 clientes. E vamos estrear o quadro Histórias Inspiradoras. E neste primeiro episódio, vamos compartilhar um pouco da nossa história. Vou contar como transformamos uma Belina 1979 em um grupo empresarial que impacta a vida de milhares de empreendedores e por que os líderes são o oxigênio da sociedade. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Universo Empreendedor, nosso programa que é feito de empreendedores para empreendedores. E no Papo de CEO de hoje nós vamos falar de vendas. Mas não é um modelo qualquer de vendas, é uma máquina de vendas que pode com certeza fazer toda a diferença na tua história e na história dos seus negócios. Afinal de contas, não existe negócio sem vendas. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje aqui no Papo de CEO Alexandre Jacques, do Pregão de Guerra, que, olha, só o nome já instiga a gente a saber mais, né? Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, é uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Privilégio é nosso, privilégio é nosso. Cara, o Pregão de Guerra há muito tempo, a gente estava comentando aqui agora há pouco no backstage, né, que eu acompanho, eu fico olhando assim as ações de vocês e principalmente os números que vocês trazem. Né? Conta um pouco pra gente aí de como foi esse insight, né? Onde que apareceu, aonde que você viu, falou, opa, tropecei em algo que pode fazer a diferença na vida de muitas empresas. Bom, tudo começou com uma convenção de vendas. Eu só para contextualizar. Claro. Eu trabalho com consultoria há já muitos anos. E dentro desse ramo de consultoria, a gente foi migrando para programas de team building, onde a gente monta as equipes, constrói, entrosa, cria união, engajamento, fala de valores. Então sempre teve um viés muito corporativo no nosso trabalho. De team building a gente começou a fazer convenções disruptivas. Eu levei convenções para Coca-Cola, ArcelorMittal, Atlas Schindler, Tigre, com muita dinâmica, com muito jogo corporativo. E a convenção deixou de ser aquela coisa chata que é, né, normalmente. Sim. Fala de meta, protocolar, né? E no final faz uma palestrinha para dar uma animada. E a gente trouxe uma convenção totalmente interativa, totalmente diferenciada. No game. No game. Só que sempre no ambiente lúdico. Até que um dia eu fui convidado, fui contratado para uma convenção na Anjo Química, lá de Criciúma. Nesse projeto, ele queria vender 2 milhões para pagar a conta do hotel. E eu fui pensando num projeto que pudesse ser viável de aplicar. Aí nasce, tomando um banho, nasce a ideia do Pregão de Guerra. Pregão de Guerra, pregão porque tem hora para começar e hora para terminar e uma oferta no meio. E guerra porque eu faria continentes de vendedores ou de representantes competirem em vendas reais. Aí começa a diferença. Então, diferente de um programa de team building, onde a competição é lúdica, ali não, ali era venda real. É telefone, prospecção e fechamento de negócio. Resumo da ópera, terminamos o dia não com 2, mas com 12 milhões de reais vendidos. Uau! E aí a gente disse assim, opa, nasceu aqui alguma coisa importante. Incrível. E a partir disso a gente foi aplicando aí, hoje já são 169 cases de sucesso, nós estamos falando de 4 anos de experiência com o projeto. Né? Que bacana. 4,1 bilhões faturados nesses últimos 4 anos. E com a pandemia no meio. Com 2 anos de pandemia e antes 2 anos da pior crise da história do Brasil, né? Lembrando bem. Que bacana. É porque é uma forma diferente, né? Você conseguiu unir várias características e nuances do ser humano, não só como antigamente, quando se construía campanhas para vendas com o olhar só no cliente. Não quer dizer que o seu olhar não continue mais aprofundado no cliente, mas eu comecei a olhar para dentro de casa também. Falei, tá, mas não adianta eu criar toda uma necessidade, um contexto para esse cliente me desejar, se dentro de casa eu não estiver pronto para atender da melhor forma e extrair o melhor negócio possível. Perfeito. Então você conseguiu juntar esses dois vieses num olhar super moderno. E me conta qual seria hoje talvez o principal desafio para que esse empreendedor compreenda um projeto desse? Primeiro ele tem que acreditar, ele nunca acredita. Eu achava que eu ia ficar rico com a maior facilidade, era só dizer, eu vou te ajudar a vender um mês num dia. Os caras só iam perguntar aonde que eu assino. Sim, a história de que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu vou contar uma coisa para vocês.
Nós estávamos num projeto de lançar um produto digital que precisava ter um gateway de pagamento. Você sabe como é que é? Sim. 2 gateways do Brasil, os 2 principais me cancelaram, me bloquearam. Porque a nossa oferta é tão agressiva que eles achavam que é... Golpe. Que era golpe. E isso é um problema que a gente encontra todos os dias. Se entrar no nosso site, pregãodeguerra.com.br, tem trocentos depoimentos gravados. Sim. Mesmo com os depoimentos gravados, com os testemunhos, é muito difícil de acreditar, né? Mas eu posso te dizer assim, ó, eu acho que o grande segredo do pregão foi a gente ter dado um passo atrás. Enquanto está todo mundo digitalizando, todo mundo se distanciando dos nossos clientes, a gente fez um processo reverso. A gente se aproximou do cliente. Sim. Né? E aí tem outras coisas mais que eu quero ir contando para vocês aqui no decorrer da nossa conversa. E é bem interessante você trazer isso, Alexandre, porque nós vivemos na era digital, né? E nós dois, né, construímos nossos negócios, a nossa história vem da era física, né, do mundo real que a gente diz, não do digital. E às vezes as pessoas que começam seus negócios ou que estão começando a querer empreender e olham muito para esse universo digital, elas perdem às vezes esse grande potencial que está no físico ainda, né? Perfeito. Aqui, no aqui e agora, e elas não sabem lidar com isso. Isso é impressionante, todos os dias nós encontramos pessoas que não conseguem mais. Mas como é que eu faço para vender aqui? Sendo que eu aprendi a vender só aqui. Falei, olha, você está deixando dinheiro na mesa. Isso. Muito dinheiro na mesa. Isso. E o ser humano é, em essência, o mesmo que era há 50, 100 anos atrás. A essência é a mesma. Nós temos a mesma composição neural, nós temos a mesma estrutura fisiológica. O que mudou foram a cultura, a realidade, o momento que a gente vive, o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de gestão de tempo que a gente tem que ter, e onde entra a tecnologia para nos ajudar. Mas pode ter certeza, você que está aí nos assistindo, que o teu cliente, ele fica surpreso quando você dá um passo atrás e busca ele. Tanto é que os números provam isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre costuma falar isso, né? Se você não está no digital, você está deixando dinheiro na mesa. Ponto. Agora, se você não se concentra no analógico, no real, você está deixando muito dinheiro na mesa. Aí é muito mesmo. É verdade. Né? Então as pessoas elas se acostumaram, né, a viver num mundo onde elas tinham que escolher ou isso ou aquilo. Não precisa escolher um, né? Pode ter os dois. Pô. Pode ter os dois, é exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que o melhor resultado ele vê, porque eu não abro mão do digital. O digital faz parte do projeto. Sim. Ele tá, inclusive, durante a pandemia, nós quebramos recordes de vendas da Fiat, da Citroën 2 vezes na América Latina e da Peugeot 2 vezes na América Latina. E esses recordes todos foram quebrados no digital, sem eu estar presente, até porque não dava, que eram muitas lojas no Brasil, então não tinha como estar presente. Mas, ainda assim, nós não abrimos mão do processo analógico, do corpo a corpo. Isso é fundamental. É olho no olho, né? O ser humano ainda, ele, como você comentou, ele é o mesmo, então ele ainda quer tocar, ele ainda quer olhar no olho, ele quer ter certeza. Afinal de contas também, né? Por mais que tenha avançado todo o mundo digital, para alguns mercados ele avançou de forma exponencial. Para outros mercados ele tem que compor uma estratégia. Ele não é a estratégia, o fechamento, ele não é. Quando você fala de produtos de valor agregado muito mais elevado, como apartamentos, carros, hoje, os carros têm valores por conta da tecnologia embarcada muito acima do que era antigamente. Então a pessoa não vai comprar só porque eu gostei da cor e vi no meu Facebook um carro X que custa 500 mil reais, clique, tá pago, pronto, recebo em casa. Não vai, mas ele compõe a estratégia. Daqui eu levo ele para um ambiente, desse ambiente eu entro em contato, né? Eu vou gerar uma experiência para que ele venha fazer o negócio. Isso faz todo sentido. Isso inclusive ficou muito claro na época da pandemia, onde num primeiro momento a ideia era que talvez a gente fosse digitalizar 100% da venda. E nunca aconteceu isso. Nunca. Ela sempre foi o ponto de partida. Ela até foi um ponto de conexão. Né? Mas ela não era... essencialmente, ela não dava conta da venda toda. Em algum momento... Da cadeia completa. Não completava a cadeia. Em algum momento o cliente precisava estar no presencial, ele precisava estar junto, visitar a concessionária. E a gente fala de concessionária porque foi, apesar de terem me dito que era impossível, quando eu fui visitar o nosso primeiro cliente de carro, ele me disse que era impossível vender um mês em um dia numa concessionária. Eu até fiquei desestimulado, fui vender outros projetos. Aí o maluco resolveu tentar e a gente teve muito resultado, muito.
Então, o mercado automotivo nos sequestrou. Tanto é que se você pegar outros segmentos que a gente atua, como tecnologia, serviços, varejo, esses nós temos indústria, poucos cases comparados ao volume de cases de carro. São 129 de carro, de um total de 169. Então tem só 40 aí que foram feitos de outros produtos. Né? E outros nichos de atividade. Essa história é muito boa de contar. O diretor comercial da Orcigrupo chama-se Gilson. E ele é para mim, ele tem o toque de Midas, que onde ele toca vira ouro. Né? E o Gilson, nós compartilhamos de um evento, onde ele foi palestrante, eu também fui, um evento de segurança. E tomando um café, eu disse, Gilson, quer vender um mês num dia? Ele disse, quero. Quantos contratos você vende? Não, eu vendo 700 contratos por mês, ele falou. Disse, tá bom, vamos vender 700 num dia. Minto, 500 contratos num mês. Desculpa, 700 mesmo. Aí, fomos para o evento. Organizamos, projetamos, fizemos todo o projeto, todo o processo. Fomos para o evento ali no hotel ali no Estreito. Reunimos os representantes, começamos a trabalhar. Lá pelo meio-dia nós já tínhamos vendido mais de 300 contratos. Contratos de CFTV, monitoramento por câmera de CFTV. Que é um negócio super complexo, que você tem que analisar, tem que ver que equipamento vai, qual o cabeamento. É um negócio bastante difícil. É uma venda mais engenheirada, muito mais complexa. Resumo da ópera, ele me chama para almoçar, nós fomos almoçar juntos ali no restaurante do hotel, e aí ele me disse assim, agora eu vou te falar a verdade. Tomei aquele susto, né? Ele disse, dos 700 contratos que a gente vende, de CFTV, são 70 que a gente vende por mês. Então nós já tínhamos extrapolado um mês há muito tempo. Sim. Disse, bom, agora nós vamos para os 700. E não deu outra, finalizou com 700 contratos vendidos, ou seja, 10 meses em um dia. Isso num processo de vender serviço, que é um caso super complexo, como a gente tinha citado. E você tem um lead time ali de conversa, né, do teu operador, do teu time comercial com o cliente que vai avançar muito mais tempo. Pô, você fazer 700 atendimentos, fechamentos, conceitualização num dia é um desafio gigantesco. E esse não é o pior dos problemas, o pior é ajeitar a casa depois, que você tem que entregar. Tem que entregar isso. Esse é o grande desafio. Eu acho que talvez seja uma das primeiras perguntas, né, viu? Se a gente vender um mês em um dia, você consegue entregar? Então, e aí, aí vem a grande dificuldade do nosso crescimento exponencial, né? Da nossa expansão. Primeiro, fazer com que o cliente acredite. Quando ele acredita, fazer com que ele cumpra o que eu estou pedindo. Porque tem um método. Sim. É um método comercial, tem uma estratégia de marketing, tem todo um passo a passo, um processo. E às vezes eles querem pular etapas. E é muito comum acontecer isso. Aí depois que deu tudo certo, que teve o resultado, a dificuldade dele de organizar a casa. Porque ele não acreditava lá no começo. Por exemplo, nós vendemos numa concessionária... Agora, há 2 semanas atrás, vendemos 125 carros em um dia. Carro 0 km da Fiat, tá? Lá em Cuiabá. Como é que entrega 125 carros em uma semana? Ou na segunda-feira? Não tem como. Entrega. Não entrega. Você não consegue ser proporcional ainda. Não consegue. Então a ideia qual é? Você quer vender 100 carros? Tá. Você acredita que vai vender 100 carros? Acredito. Então eu junto esses 3 pilares. Você primeiro prepara a equipe, você busca o cliente para participar do processo e no terceiro você cria uma experiência inovadora para o cliente. Que bacana. E com isso a gente acaba colhendo os frutos de uma super venda num curto espaço de tempo. Incrível, incrível. Só para a gente finalizar, né, porque o papo é muito bom, vai muito rápido, mas tem algo muito importante. Está vindo mais um livro, eu queria que você falasse rapidamente dessa nova criança que está vindo aí, desse novo O Pregão projeto. de Guerra, quando nasceu, eu me preocupei fortemente em proteger a marca e proteger o método. Nós patenteamos o método através de um escritório de advogados que nos fez um caminho que não é fácil, mas a gente conseguiu. E, obviamente, registramos a marca. Com o tempo, ele foi um projeto muito copiado. Muito copiado, né? O mercado automotivo mesmo tem pencas de cópias. Eu não sei se por competência ou por sorte ou por quê, mas nenhuma cópia até hoje nos bateu em números, nunca. Para vocês terem uma ideia, enquanto nós fizemos esse da Fiat, com 125 carros, do lado uma cópia vendeu 25 da Hyundai, né, com um grupo muito forte. Sim. Mas essa é a proporção. Tá?
Então, dentro dessa lógica, a gente tentou proteger a marca, mas chegou a um ponto em que todo mundo já conhece o pregão, todo mundo já sabe como é que é. Só que muita gente quer fazer o pregão e não sabe como usar o detalhamento do método. Então chegou a hora de nós colocarmos isso no papel. E durante a pandemia eu comecei a escrever um livro sobre o pregão de guerra, a história e os segredos da maior ação de vendas do Brasil. Esse é o nome do livro. Que bacana. E agora esse sonho está virando realidade. O livro está pronto já, está em fase final de editoração. Sim. E nos próximos dias aí a gente já vai botar ele no mercado. Maravilha, maravilha. Uma grande contribuição para o mercado. Uma grande contribuição para o mercado. As pessoas que, às vezes o empreendedor que é menor, que não é um big player, mas que, se ele aplicar alguns conceitos na sua loja do bairro, ele vai conseguir fazer uma ação espetacular que vai dar para ele o que ele precisa. E o valor para investir? O valor de um livro. Deixa eu te falar uma coisa, Jean. Eu gravei um podcast com o Marcelo Germano. Sim, conheço o Marcelo, um querido. Um querido. Revelador de inúmeros talentos no Brasil. Isso mesmo, ele é um monstro. E na verdade a gente já gravou 2, tá? Mas o primeiro podcast que a gente gravou, uma empresária do Rio de Janeiro que vende peruca, vende cabelo em peruca e tudo mais, ela não acreditava que fosse possível. Ela foi lá, ela assistiu 6 ou 7 vezes o podcast. Haja paciência para ficar me ouvindo falar 1h30, 6 ou 7 vezes. E com o que ela aprendeu no podcast, ela fez resultado histórico. Ela queria vender 40 mil por dia e vendeu 220 mil por dia em 2 dias de projeto. Que ela aplicou por conta própria, só usando os fundamentos e o que a gente conversou ali. Então isso que você falou é a pura verdade. Nosso objetivo agora é disseminar essa ideia para que os pequenos possam ter, os grandes possam ter também pelo menos um pouco mais de know-how e que de alguma forma também nos chamem para a gente ajudar, né? É isso aí. Com certeza, é o impacto, né? Papo maravilhoso, com impacto incrível. Obrigado pela presença, privilégio tê-lo conosco aqui. Foi uma honra. E você, precisa vender mais? Procura o Pregão de Guerra que vai ter muita dica bacana. Continua com a gente, que esse programa está espetacular. Acaba de nascer uma nova empresa. A cada minuto, 6 novas empresas nascem no Brasil. Empreendedores cheios de sonhos, cheios de energia, vontade de construir, vontade de realizar, de conquistar aquela vida dos milionários lá das mídias sociais, os empreendedores milionários das mídias sociais, que estão tão perto da gente, ao alcance de um clique. Eu, quando comecei a empreender, eu imaginava que empreender era ficar rico, então era montar um negócio, ganhar dinheiro e ficar rico. Ninguém me falou que entre começar um negócio e ter resultados expressivos, teria uma jornada tão punk. Então imaginem, vamos lá comigo como eu comecei. Imaginem uma Belina 1979. Eu sei que a maioria de vocês nem sabe o que é uma Belina 1979. Vai pesquisar no Google, mas é um carro velho, um carro antigo. Tá? Então essa Belina, ela não baixava os vidros, ela não tinha terceira marcha, a bateria não segurava a carga. Os bancos, eles não tinham encosto, era só no ferro direto, a gente não tinha estofamento, a gente encostava direto no ferro. E esse carro, por não segurar a bateria, eu tinha que ficar encostando em pirambeira sempre, para depois largar na banguela, engatar a marcha e já dar um tranco e ir para casa. Se eu não tivesse um lugar assim para estacionar, eu tinha que empurrar, ou seja, empurrei muito a Belina, muito, muito, muito mesmo. E foi assim que eu comecei. Então comigo, no meu pensamento de ser rico, de ser milionário tendo um negócio, eu comecei na verdade com a Belina. E aproveitando que a gente está imaginando a Belina lá, sem poder baixar os vidros, imaginem também uma conta de 20 mil reais negativa. Foi assim que a gente começou. Um carro velho, dívida, sem experiência, mas com muita vontade de fazer acontecer, com muita vontade de aprender e de construir. A gente na vida não faz nada sozinho. Enquanto a maioria das pessoas reza para o seu anjo da guarda, eu casei com o meu. Então eu estou tendo o privilégio de trilhar toda essa jornada da vida, essa experiência incrível ao lado do meu grande amor e do meu anjo da guarda. Então, quando a gente começou, quando eu comecei aqui a empreender, montamos a empresa, como é que todo empreendedor começa? Vendendo, O empreendedor normalmente é o primeiro vendedor da empresa. Aliás, se o empreendedor não for o primeiro vendedor da empresa, já começou errado. Porque se eu não consigo vender o meu produto, como que eu vou pedir para alguém fazer? Então preciso eu conseguir vender meu produto, meu serviço, enfim. Eu comecei assim também. Eu comecei batendo de porta em porta. Não conhecia ninguém. Batia na porta das pessoas. Você imagina o susto de quem abria a porta e encontrava 1,88 m vendendo batom. Porque eu comecei no ramo da cosmética. Eu vendia batom,
perfume, maquiagem, shampoo. Olha o susto. No decorrer desse momento, eu tive muito aprendizado. Foi muito não, muita porta fechada. Mas também tive muito sim. Muitos outros anjos da guarda que foram aparecendo ao nosso caminho, ao longo do nosso caminho, que também foram abrindo portas para que a gente pudesse ir construindo. Pessoas que acreditaram no nosso sonho só pelo nosso brilho no olho, porque eu tinha dívida e um carro velho. E mesmo assim, elas acreditavam no nosso brilho no olhar, na nossa energia, na nossa forma de transmitir aquele sonho que a gente tinha para realizar e vinham com a gente e ajudaram a construir e a co-criar tudo isso. Foi sensacional esse momento, um puta aprendizado para mim. Aí um determinado dia a gente recebeu uma chamada para ir fazer um atendimento em Jurerê Internacional. Eu moro em Florianópolis, né? Então imagine você que você está no teu carro velho, mas você recebeu uma chamada de um cliente no bairro mais nobre da tua cidade e você vai entrar no carro para ir. Aí você entra no carro e vai. E a gente estava muito feliz, porque imagina, uma chamada de um cliente novo no bairro mais chique, o ticket médio aumenta, que legal. Nosso trabalho está chegando num local de poder aquisitivo maior, então o empreendedor já começa a fazer plano, né? E a gente no caminho indo, quando eu faço uma curva, bato o olho, pedágio, bem grande escrito. E eu falei, meu Deus, não tinha retorno, não tinha como parar, eu tinha que passar por ali. Só que com um detalhe, eu não tinha nem R$1. Eu tinha produtos para vender, uma marmita com arroz e feijão e ovo, que era o nosso almoço, e só. E quando a gente estava chegando perto, minha esposa começou a chorar, eu olhei para o lado, ela estava chorando, ela falava, meu Deus, por que a gente está passando por isso? A gente está fazendo tudo certo, por que a gente vai ter que passar uma vergonha dessa? A gente não tem R$1 para pagar um pedágio. E na minha cabeça, né, perna bamba, descarga de adrenalina, mão trêmula, suando, eu já pensei, o que eu vou deixar? Né, vou ter que deixar um desodorante, um batom, uma marmita, de repente, para poder passar, porque eu tinha que ir para o outro lado trabalhar. E conforme eu fui chegando perto, e nervoso e tenso, e sabe, conforme eu fui chegando perto, eu vi que não tinha cancela. O posto estava desativado. Aí eu passei por debaixo da estrutura, com aquela descarga de adrenalina, não conseguia nem dirigir direito, encostei o carro no acostamento, ali na frente. Perna bamba, respirando fundo, até agora ainda emociona. Eu olhei para o lado e tive o primeiro grande compromisso, eu firmei o primeiro grande compromisso empreendedor da minha vida. Eu olhei para o lado com a minha esposa e eu fiz um compromisso de que eu nunca mais ia ver a mulher que eu amo, o meu anjo da guarda, passar por aquilo. Ela abriu mão de vários sonhos na vida. Ela abriu mão de vários projetos que ela tinha para ela para estar comigo construindo esse projeto. Então eu não tinha o direito de deixar ela passar por isso. Naquele momento eu passei a não aceitar mais a derrota. E aqui fica uma grande lição empreendedora, nunca aceite a derrota. Aprenda com a derrota, mas não aceite ela. E também uma baita lição de Papai do Céu, porque metros antes a gente tinha falado, por que nós estamos passando por isso? E ele me deu a lição falando, cara, faz o correto, que eu abro as portas para você. Não tinha cancela. Faz a coisa certa que eu abro as portas para você. Porque a tua jornada é de aprendizado. Olha que reflexão importante que a gente teve assim. E eu passei a entender que a Belina, que era o carro que me fazia passar vergonha, também ia ser a maior fonte de aprendizado que eu ia ter. Foi a Belina que me ensinou muita coisa. Foi através dela que eu reencontrei a resiliência e o poder que a resiliência tem na nossa vida, de nos impulsionar novamente a grandes resultados. Eu aprendi naqueles instantes, nesse momento de vida, que a gente não mede sucesso. Eu medi o meu sucesso pelo dos outros, pelo milionário da mídia social, não. O meu sucesso é meu. Para algumas pessoas, comprar uma Mercedes não faz diferença nenhuma, porque quando eu fiz 18 anos, papai me deu um carro importado de presente. Para outras pessoas, comprar um Fusca é uma alegria muito grande, porque na família ninguém nunca teve um carro. Eu aprendi que para algumas pessoas, formar na faculdade ele é o 100º da família a se formar. Para outras pessoas, chega a ser surreal se formar na faculdade, porque ele é o primeiro da família a conseguir ter uma graduação superior. E eu entendi que eu não posso medir o meu sucesso, a minha grama, pela grama do vizinho. Eu vou botar o foco no que eu controlo, eu vou botar o foco no meu projeto, eu vou botar o foco naquilo que faz sentido para mim. E apesar de todos esses ensinamentos, ainda não era fácil. A gente chegou a ter luz cortada da empresa com cliente dentro, no balcão, atendendo o cliente, lotado, e cortaram a luz. É dar uma desculpa, é juntar uma grana, sair correndo, ir lá na companhia elétrica, pega a fila, pede ligação de emergência,
aí atrasa outras contas, porque essa já você pagou com o dinheiro que você ia pagar outras contas, tudo muito curto, muito justo. Mas sabe qual foi a grande sacada que a gente percebeu? Que foi o segundo grande compromisso que eu tive empreendedor e que fez muito sentido para mim? Eu entendi que quanto mais eu compartilhava o que eu conhecia, mais eu multiplicava resultado. A gente começou a dividir o que a gente sabia com a nossa equipe, e a nossa equipe começou a trazer resultado, e começamos a aumentar a equipe de venda, e aquilo começou a ficar orgânico. Mas a gente entendeu que para que esse crescimento fosse sustentável, a gente precisava se agigantar. Nós precisávamos estudar mais, nós precisávamos aprender mais, então fomos para dentro de cursos, palestra gratuita, não perdia uma, a gente estava em todas. Todas as palestras de associação comercial, de CDL, todas a gente estava dentro, para poder aprender, o tempo todo aprendendo. Até hoje, sempre que eu participo de uma mentoria, eu estou com o meu caderno anotando, porque eu quero aprender. Eu tenho essa obrigação comigo mesmo, de estar aprendendo e evoluindo. Né? A gente buscava aqueles cursos, sabe o compre um e vai dois? Então a gente buscava esses, né? Pagava por um e dois podiam fazer o curso. Quando não conseguia, a gente pegava alguma promoção de um curso que interessava, um fazia e ensinava o outro. E como isso fez bem para nós? Sabe, quantas vezes ela me ensinando dentro do carro, eu dirigindo, e ela me ensinando o curso que ela fez? Quantas vezes eu no quarto ou na sala ensinando ela o curso que eu fiz? A gente compreendeu que o fundamental do ser humano é entender o próximo. E o ser humano ele é muito bom em julgar. Nós somos muito bons em julgar os outros. E a maioria das pessoas pensa que quando entende como o outro pensa, ele está concordando com aquilo. E não é verdade. O fato de eu entender como alguém pensa não quer dizer que eu concorde com ela. Mas quando eu entendo como ela pensa, o porquê que ela está tomando aquela decisão, a minha comunicação com ela é muito mais assertiva. Existe respeito na nossa relação. Apesar de eu não concordar com você, eu te respeito. Eu entendo por que você está fazendo isso. E eu entendi o meu grande propósito, que é ser uma ponte. É ser uma ponte para conectar as pessoas através da minha energia, do meu entusiasmo, estar conectando pessoas, negócios, para que todos prosperem, para que todos evoluam. É compartilhar o meu conhecimento para que as pessoas possam dar saltos de evolução na sua vida. É fortalecer a corrente. Quanto tempo vai levar para as pessoas entenderem que a gente precisa fortalecer uma corrente? E se o elo mais fraco é o que mede, eu vou fortalecer o elo mais fraco também. Eu não vou ficar só olhando para o elo mais forte, ou pior, só para o meu elo. Não, eu vou fortalecer a corrente. Eu ouço muita gente falar, porque nesse momento, né, em que a gente vive numa economia que muda o tempo todo, uma economia que está super dinâmica, eu ouço muito se falar em Smart City e pouco de Smart People. Então a gente precisa evoluir as pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com grandes empreendedores, trabalhar com grandes empresas que vão de big players a microempreendedores, pessoas sensacionais que querem o quê? Desenvolver seus negócios, porque faz sentido para mim, faz sentido, conecta com o meu propósito. Poder fazer as pessoas ascenderem ao meu redor, fazer as pessoas evoluírem ao meu redor faz sentido para mim. E esses são os desafios que eu quero superar. Agora, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você pegue a pessoa mais importante do mundo para você, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, não importa, que esteja aqui, que tenha conexão com você. Você olhe no olho dessa pessoa e diga muito obrigado por me suportar. Porque eu sei que tem dia que nós acordamos e a gente olha no espelho e a gente não se suporta. E essa pessoa está ali para te acender, ela está ali para te ajudar, ela está ali para te fazer ser cada vez melhor. Então fica aqui esse desafio maravilhoso, vamos fortalecer a corrente. Bora fortalecer essa corrente. Curta essa jornada mais do que nunca. Só entenda que no meio desse caminho empreendedor e dessa ascensão, que você não procure ser o cara mais rico do cemitério. Que você possa inspirar outros empreendedores, que você possa fazer outras pessoas evoluírem. Que você possa ser farol que ilumina o caminho do próximo. Porque se eu sair de uma Belina 1977, 20 mil reais de dívida para ter 4 empresas hoje e ser super influente com várias pessoas, você também pode. Lidere pelo exemplo, para que lá na frente você possa olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Porque acaba de nascer uma nova empresa e os líderes são o oxigênio da sociedade.